Esclerose múltipla, o tema do nosso programa de hoje, recebendo aqui a doutora Elza Tosta, uma especialista no assunto, neurologista do Hospital Dyer, aqui em Brasília, já foi presidente da Academia Brasileira de Neurologia de 2008 a 2014. Doutora Elza, nós terminamos o último bloco falando justamente sobre as pesquisas, os avanços no tratamento da esclerose múltipla, mas há esperança de que se chegue a um tratamento que de fato resolva a questão e leve as pessoas a esperar uma cura? Sim, existe isso. A gente observa o avanço medicamentoso. Hoje temos um medicamento que se toma 1 a 2 vezes por ano da primeira vez e tem pacientes que têm 5 anos de acompanhamento já sem nada mais. Uau! Então é muito importante saber que esse medicamento ainda não está no Brasil de forma gratuita. Mas existe esse medicamento. Existem outros medicamentos que já estão no Brasil há bastante tempo, que estão sendo usados rotineiramente e que diminui muito o número de surtos, que é uma coisa muito boa, e alguns deles diminuem também a progressão da doença. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Os cientistas têm procurado muito a cura da esclerose múltipla, ainda não tiveram. Mas o conhecimento de imunologia cresceu muito. E com esse crescimento da imunologia, cresce também a possibilidade de tratamento de esclerose múltipla. A senhora já nos trouxe aqui algumas notícias importantes para as pessoas que nos acompanham agora. Nós temos no Brasil tratamento medicamentoso com medicamentos grátis, isto é, buscando junto ao governo, não é? Certo. Fazendo aqueles procedimentos que já se sabe, indo à defensoria pública. Não precisa de defensoria pública. Nem precisa mais. Não. Você faz consulta médica com seu neurologista, o neurologista encaminha você à Secretaria de Saúde, à farmácia de alto custo, e aí você passa por alguns trâmites burocráticos e aí você recebe o medicamento. Então não precisa caminho... da Defensoria Pública. Defensoria Pública quando o medicamento não está disponível como Conitec, que a Conitec ela é responsável por disponibilizar o medicamento no SUS. Tá. E a senhora nos fala aqui agora desse medicamento que é superior aos que já temos hoje aqui no Brasil disponíveis e que inclusive tem resultados como esse aí, de pessoas já passar 5 anos sem demonstrar mais sintomas ou sofrimentos com a doença, né? Isso é o seguinte, nós temos que pensar assim, todos os medicamentos têm efeitos adversos, certo? Então, há medicamentos muito bons, mas que tem que ser acompanhado muito de perto, porque pode ter lá na frente efeitos adversos. Então, esse medicamento que eu citei, por exemplo, é um medicamento que inicialmente ele foi desenvolvido e teve um efeito adverso grave. O que aconteceu? Tiraram o medicamento, foram rever e agora realmente voltou o medicamento, com mais tranquilidade. Se você acompanhar o paciente muito bem acompanhado, você pode perceber o início dos efeitos adversos que ele pode produzir, né? E aí você tira o medicamento e faz os procedimentos legais e propostos já para o tipo de doença que vai causar. Então é importante. O medicamento tem de primeira linha, que é mais tranquilo. Nós temos grande experiência, todo mundo tem grande experiência com esse. Tem medicamento de segunda linha, que já tem que ter este acompanhamento mais de perto. Tá? Tem muita experiência também com esse. E o de terceira linha, que é esse que está chegando, é que você tem que ter mais cuidado. Porque ele ainda está mais em fase de observação dos efeitos adversos, quão frequente vai ser esse efeito adverso. Porque de segunda linha, por exemplo, nós temos um medicamento que ele teve efeito adverso grave, mas o que aconteceu? Observou-se que se você continuar acompanhando o paciente de perto, você pode perceber que ele tem um risco maior. E aí você tira o remédio, você faz alguns procedimentos e evita um mal maior, que pode chegar à morte. A senhora me falou uma coisa que eu fiquei aqui encantado. Um casal com esclerose múltipla conseguiu engravidar, e a senhora nos tinha dito dos 3 níveis de manifestação da esclerose múltipla. Existe em algum desses níveis aqui ou algum desses 3 níveis aqui pode manter o paciente, a pessoa, numa situação em que ela é impedida de muitas coisas da vida normal?
Sim, existe, principalmente a forma progressiva primária, é uma forma que a pessoa tem muita dificuldade de andar normalmente. O prejuízo dela geralmente é na marcha. Então ela vai tendo dificuldade para andar e ela vai acabar na cadeira de rodas. Mas existe uma forma dessa surto-progressão que eu falei, essa que vai e volta, também em que o indivíduo pode ter um surto que acomete muito o equilíbrio. E aí se ela pode não recuperar totalmente. E o equilíbrio é fundamental para a pessoa, para andar e para fazer, às vezes, até pequenas... Tomar um copo d'água, ela precisa de um equilíbrio, precisa de uma coordenação, pegar o copo, levar à boca, ela precisa de uma coordenação, então prejudica muito. E se ela perder a visão, também prejudica muito. Então, cada um desses sinais e sintomas pode ser muito importante e na incapacitação do paciente. Doutora, agora o que também é preocupante é mulheres de 20 a 40 anos, numa idade tão jovem, o que explicaria uma enfermidade como esta chegar tão cedo? Aliás, as doenças autoimunes, elas costumam chegar cedo. Se tem outras doenças assim, por exemplo, como eu te falei, doenças que acometem a articulação, como lúpus eritematoso, também é de mulher e também jovem. Não, é observado isso, é observação só. Sim. Uma pessoa é diagnosticada... Desculpa. Pois não, fique à Agora vontade. tem aquilo que eu falei de suscetibilidade genética, né? Então, existem determinados genes que são possíveis de atuar na determinação dessa doença. O que e como deve proceder uma pessoa diagnosticada com esclerose múltipla? Naquele primeiro momento, o impacto da notícia. Olha, depende dela, né? Primeiro, o neurologista deve ter tempo para explicar ao paciente o que é esclerose múltipla. Então, não é uma consulta de 10 minutos. Aliás, consulta de neurologista nunca é 10 minutos, né? Mas se ele está fazendo um atendimento de um paciente que foi recém-diagnosticado de esclerose múltipla, ele precisa de ter um tempo para explicar qual é a gravidade da doença, qual é a perspectiva dessa paciente, o que ela tem que fazer, ou deste paciente, o que tem que fazer. Por que isso? Porque, na realidade, são muitas formas. Você não pode chegar para o paciente... Eu já vi paciente que chega para mim no consultório e diz, olha, o doutor me disse que eu não vou enxergar, não vou andar, não vou... Não vai nada disso. Ele pode não enxergar, pode não andar, mas pode, não quer dizer que ele vá ter isso. Não é uma... É porque na hora da notícia parece que o entendimento da gente fica curto. Exato. Então, por isso que tem que ter o tempo, o neurologista tem que ter um tempo para explicar, não pode ser uma consulta rápida. E se mesmo assim você explica, e o paciente não entende o que você está falando, ou você percebe que ele não está aceitando, aí você pede ajuda de um psicólogo, por exemplo. O acompanhamento psicológico é muito importante, chama a família junto. Então, tem uma abordagem que você tem que ter muito carinho pelo paciente, inclusive. Sim. Existem alguns outros tipos de benefícios públicos, políticas públicas, no caso das pessoas com esclerose múltipla, no seu grau mais elevado? Olha, existem algumas, eu não diria assim, acho que não existe na realidade. Teria que ter, e aqui no Brasil existe, o home care, né? O atendimento em casa. O atendimento em casa, porque não é bom para o paciente ficar internado, hora nenhuma, nem na fase aguda, nem na fase crônica. E o paciente, então, tem incapacidade de mexer. Às vezes, o paciente muito, muito grave, ele não mexe nada, ele não movimenta as pernas, não movimenta os braços, não se alimenta sozinho. Então, é preciso ter um cuidado com a família do paciente. Então, tem que ter um atendimento domiciliar. Em Brasília existe isso, mas não é só para a esclerose múltipla, para qualquer doente que tenha essa dificuldade, doença crônica com essa dificuldade, tem um atendimento familiar. Você tem que ter algumas cidades aqui de Brasília, tem, outras não tem, do Distrito Federal, não de Brasília, né? Algumas cidades do Distrito Federal têm, outras não têm. Então, tem que fazer uma ampla movimentação para que se tenha, que todo mundo tenha direito a isso. E no campo do direito, a pessoa, algum benefício? Tem vários benefícios, isso é importante saber também, gostei da pergunta. Não, porque geralmente as pessoas nós temos direitos que desconhecemos. Exato. É uma doença incapacitante, né? A lei diz, né?
Se você tem uma incapacidade e progressiva, você tem direito, por exemplo, à isenção de imposto de renda, você tem uma série de... Tem que realmente procurar os direitos com... Se, por exemplo, não tiver um medicamento, ele tem direito a entrar, aí sim. Se o medicamento não estiver disponível por um motivo ou outro, ele tem direito de entrar na Defensoria Pública para conseguir o medicamento. Se a saúde não é um direito de todos, né? Então, pelo SUS, você tem esse direito. Então, o direito, você tem que buscá-lo. E essas associações, por exemplo, que eu te falei, que são muito importantes, que alguns lugares no Brasil já tem, Brasília tem, São Paulo tem, vários lugares têm associações de doentes de esclerose múltipla. Essas associações, em geral, têm um advogado. A senhora está falando de associações e nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita na ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que vai agora nos trazer orientações para as pessoas que têm hoje a doença e nós vamos, portanto, acompanhar. Desenvolvemos várias pesquisas no Brasil e com parceiros internacionais, para que a gente possa sempre estar atualizado na informação e contribuir com dados para a melhoria da compreensão da doença e da epidemiologia, já que temos no Brasil 35.000 pessoas com esclerose múltipla e um banco de dados com 12.000 pessoas inscritas. Buscamos sempre dar este atendimento, essa informação através das nossas redes de multimídia e no nosso site. Consideramos que uma das importâncias da ABEM está no seu papel de conscientizar não só as pessoas com esclerose múltipla e seus familiares, como também pessoas que precisam compreender e aderir à causa para facilitar e contribuir com a sociedade, em termos até da oferta de trabalho para as pessoas que têm esclerose múltipla. Daí a gente agradece, foi um vídeo feito ali a nosso pedido, que ela fez lá da ABEM, não é, diretora da ABEM, e nos mandou, ela fez de forma artesanal, nosso muito obrigado também. Ela disse que hoje existe, a ABEM faz parcerias, inclusive com associações internacionais também, esse esforço de orientar, mas há ainda pouco conhecimento sobre a questão. Olha, nos grandes centros eu acho que não há pouco conhecimento, não. Mas se falarmos em nível geral... Nível geral pode haver, certo? Mas eu acho que em grandes centros, por exemplo, aqui no Brasília, por exemplo, acho que quase todo mundo já ouviu falar em esclerose múltipla, todos os neurologistas são capacitados a tratar de esclerose, neurologistas clínicos, tratar de esclerose múltipla, e clínicos gerais também conhecem a doença, nós temos feito cursos, atualizações, tem uma residência médica no Hospital de Base, por exemplo, em que se aborda muito esse tema. Temos a Universidade de Brasília que se aborda o tema. Ano passado nós fizemos um curso lá no Hospital da Universidade de Brasília, no HUB, e que realmente chamou muita atenção. Trouxemos professores lá da universidade para falar, falamos. Eu acho que é importante que saiba o que você tem naquele local. Se você falar alguns lugares, por exemplo, no interior do Nordeste, talvez tenha pessoas que nunca ouviram falar em esclerose múltipla, entendeu? Mas se você estiver no centro maior, a ABEM, por exemplo, funciona em São Paulo. Dificilmente vai ter alguém lá em São Paulo que não saiba o que é esclerose múltipla. Mas eu acho que a conscientização é sempre bem-vinda, a conscientização da sociedade é importante, inclusive é um dos temas, um dos pilares da Academia Brasileira de Neurologia também. Outro ponto importante que a senhora citou, a senhora fez uma diferenciação aqui no profissional que deve tratar a enfermidade, a doença. Quando alguém desconfia, quando alguém sente os sintomas já, inclusive com o conhecimento, com a consciência sobre o assunto, a quem deve procurar? A que profissional deve procurar? Neurologista clínico. Né? O neurologista clínico, ele tem conhecimento para diagnosticar. Se ele, por exemplo, mas a neurologia hoje é muito ampla, então, e profunda. É ampla e profunda, em cada um aspecto se aprofundou muito. Então, se ele não se encontra apto ou não quer, por motivos outros, não tem tempo para tratar a esclerose múltipla, ele trata um outro tipo de doença, epilepsia, por exemplo,
aí ele encaminha o paciente para o neurologista clínico, especializado em doenças autoimunes, certo? Isso aí na Academia Brasileira de Neurologia é bem definido. Você tem departamento científico de esclerose múltipla e doenças imunológicas. Então, tem outros departamentos. Tem departamento de esclerose, por exemplo, lateral amiotrófica, que é uma outra forma de doença. Tem departamentos completamente diferentes que nós temos que sempre pensar. O neurologista clínico é o primeiro a ser procurado. Se ele acha indicado, ele encaminha para um colega que tenha mais conhecimento e dedicação a esse tipo de doença. Muito bem, olha, o segundo bloco também do nosso programa já está terminando. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a doutora, talvez ela vá até rir da pergunta que eu vou fazer. Muita gente pode ter dúvidas, não é? A esclerose múltipla é contagiosa? E uma outra pergunta, e essa sim eu acredito que essa é muito necessária. Tem como prevenir? Daqui a pouquinho a gente volta falando do assunto.